Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Silvanei, professor da disciplina de História, e estamos começando nesse momento mais uma videoaula. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre os africanos no Brasil, esse assunto que é bastante importante. Mês de novembro, estamos também no mês da Consciência Negra, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, e vamos estar abordando esse assunto com vocês rapidamente na aula de hoje, então falando um pouquinho sobre esse tema, que é um tema bastante complexo, um tema bastante importante dentro da disciplina de História. Falar dos africanos no Brasil é falar também de uma das nossas matrizes étnicas, né? Até porque o Brasil tem essa formatação, né? Descendentes de africanos, europeus, indígenas. E vamos falar então da contribuição, falar um pouquinho sobre os africanos aqui no Brasil. E dentro dos temas, dentre as coisas que vamos abarcar aqui rapidamente, vamos falar sobre a escravidão. Esse é um tema bastante recorrente, bastante falado. O Brasil foi um país escravista durante quase 4 séculos. O Brasil então aboliu a escravidão em 1889. Mas desde o começo da sua colonização até 1879, o Brasil foi um país basicamente escravista. A mão de obra predominante aqui era a mão de obra escrava. Mas a pergunta que se faz, havia escravidão na África antes dos europeus? Lembrando que a África é um continente enorme, há uma diversidade de povos, conforme a gente já estudou. Na África, centenas, milhares de povos diferentes, com culturas diferentes. Mas a pergunta é, havia escravidão na África antes dos europeus? Então a África, que na África, antes da chegada dos europeus, haviam sim escravos. A escravidão acontecia dentro da África. Mas tem suas especificidades, suas peculiaridades que nós vamos ver nesse momento. O que podemos falar a respeito da escravidão na África, né? As causas da escravidão na África, como que ela ocorria, quais eram os motivos? Primeiro, as guerras entre os povos, entre as etnias diferentes. Então o povo vencedor normalmente ia lá e escravizava alguns do povo que era derrotado. Então isso acontecia em várias outras partes do mundo também. Por fome, né? Às vezes a pessoa, os grupos, né, devido à escassez de alimentos, se submetiam à escravidão, né, como forma de sobrevivência. Havia também a punição judicial, né, quando alguém cometia um crime muito grave, ele poderia ser punido perdendo a liberdade e sendo colocado na condição de escravo, ou como penhora humana, né, dando ali como garantia pelo pagamento de alguma dívida. Quais são os aspectos aí da escravidão na África? É importante que nós possamos salientarmos aqui que os escravos eram uma minoria, não era um grupo expressivo, como ocorreu na escravidão aí durante o século XVI, XVII, XVIII e até mesmo século XIX. Posteriormente, eles eram libertados. Então, os escravos que haviam na África, dentro de suas peculiaridades, muitos deles eram libertos, né, alcançavam a liberdade, ou seja, tinham uma condição de voltar a ser livre. O filho de um homem livre com uma mulher escrava era considerado livre, o que não ocorria aqui no Brasil, e principalmente no Brasil, onde nascia filho de escravo, era escravo. Então, existem algumas questões bem específicas, é bom que a gente lembre que era uma minoria, né, a escravidão dentro da África. E os principais motivos, as principais causas aqui, a guerra, a fome, punição judicial e a penhora humana. Esses são alguns motivos. Guerra e tráfico atlântico, isso é muito importante. Nós estamos falando com a chegada dos portugueses ao continente africano, dentro daquele contexto das chamadas grandes navegações, a escravidão ela começou a ganhar um contorno muito mais amplo, muito maior, muito mais intenso também. Então houve uma intensificação no comércio de escravos. E o comércio de escravos envolveu pessoas, produtos de diversos continentes, né, sendo chamado de tráfico atlântico. Então os europeus iam até a África, principalmente portugueses e espanhóis, trocavam suas mercadorias por escravos para trazerem até as suas colônias e assim usá-los como mão de obra escrava.
Isso foi bastante comum. Então nós chamamos de tráfico atlântico, porque os escravos eram tirados da África e trazidos via Oceano Atlântico até as colônias que existiam aqui na América. Na África começaram a acontecer guerras com o objetivo de perseguir prisioneiros. Então ocorria que muitas pessoas, inclusive na África, acabavam se utilizando das guerras, de perseguições a outros grupos menores, né, para formar um contingente para poder vender esses escravos aos europeus. Então houve todo um comércio, né, que tem relação com a própria atividade que os europeus desenvolviam, com alguns chefes africanos que também viam na atividade escrava uma forma de lucrar. Então começou a se intensificar isso, principalmente a partir do século XVI. Nós vamos ter aí em torno de 10 milhões de africanos que são tirados da África à força, foram tirados da África sem qualquer pedido se queriam ou não vir, forçadamente foram trazidos como escravos para a América. Desses 10 milhões, embora os números às vezes variam bastante, 5 milhões, ou seja, aí praticamente a metade desses escravos desses africanos vieram para o Brasil na condição de escravos, desembarcaram em portos, aqui em muitos portos, no Rio de Janeiro, Salvador, no Recife, para atuarem no Brasil como escravos. Muito bem, como ocorria essa travessia? Vocês estão vendo ali um navio negreiro, esse navio onde os escravos eram trazidos no porão. Então homens, mulheres, crianças, todos eram colocados ali no porão do navio, em condições desumanas, em condições terríveis, e eles eram trazidos em viagens longas que duravam aí de 30 a 45 dias. Então você imagine pessoas, crianças, mulheres, algumas grávidas, dentro desses navios, vindo por uma viagem que durava aí 45 dias ou até mais, quase 2 meses, eram trazidos nesses porões em condições terríveis. Muitos escravos não conseguiam suportar as condições da viagem e morriam e eram lançados ao mar. Esse tráfico ocorreu durante séculos, pelo menos aí 3 séculos de forma intensa. Como dissemos aqui, cerca de 10 milhões de escravos foram trazidos para cá. Isso gerava muito lucro para traficantes que vendiam aqui para senhores de engenhos que se utilizavam dessa mão de obra, né, em seus engenhos. Então muita gente acabou lucrando, né, com esse comércio tão terrível que foi o comércio de escravos, de pessoas humanas. Aqui nós temos um mapa onde nós podemos observar da onde mais ou menos vieram os escravos. Ali nós temos a África Ocidental, né, que é a África onde que havia ouro no passado, né, uma região de minas. Inclusive muitos desses escravos usaram essa experiência que eles tinham, que eles haviam tido com a mineração, na mineração aqui no Brasil no século XVIII. Também nós temos ali a África Central, ali Angola, principalmente Angola, onde muitos escravos virão dessa região. Então, toda essa costa aí ocidental da África, os portugueses iam então em busca, portugueses, ingleses, espanhóis e outros holandeses, iam em busca de escravos para trazer as suas colônias aqui na América. Como é que ocorria o trabalho aqui no Brasil? Como é que era esse trabalho? Os africanos vieram ao Brasil forçados e deviam fazer ou faziam diversos tipos de trabalho. Muitos vieram trabalhar nos engenhos, outros trabalhavam na lavoura, outros trabalhavam na mineração, haviam escravos domésticos, vários tipos de trabalho que ele desenvolvia. Então a maioria desses escravos iam para o campo, né, trabalhar, até porque a economia basicamente era uma economia rural. No Brasil eles trabalhavam de 12 a 15 horas por dia. Hoje a gente trabalha 8 horas, eles trabalhavam então aí em torno de 15 horas por dia. Por vezes, manhãs e domingo e folga tinha outras atividades, como consertar cercas, estradas e outros serviços. Homens trabalhavam então como agricultores, carpinteiros, ferreiros, pescadores, e as mulheres, né, cultivavam a terra, pescavam, passavam, ou seja, atividades domésticas.
né, conforme podemos ver aqui na ilustração. Não havia infância. A partir do momento que tinha idade ou tinha condição de trabalhar, já era colocado como escravo, né, já estava naquela condição de escravo. E interessante porque o escravo ele era tido como uma peça, né, como um produto. Ele não era visto como um ser humano. Infelizmente, essa é a realidade, não era visto como um ser humano. Alimentação e violência. Como que era a alimentação desse escravo? Deficitária, ruim. Recebiam ali um pouco de feijão, né, com porção de farinha. Inclusive dizem que daí teria surgido a tão famosa feijoada, né, que vai aí alguns ingredientes, né, a feijoada que é muito usada, né, degustada e comida no Brasil. E também eventualmente recebiam ali a rapadura e a carne seca, mas era geralmente uma alimentação, uma dieta bastante pobre em nutrientes, né, em carboidrato e proteínas, né, por isso que muitos escravos acabavam morrendo muito cedo, muito jovem, sem ter condição, né, de ter um labor tão intenso, né, com uma alimentação tão ruim. Castigos, como que eram os castigos, né? Os escravos recebiam castigos por qualquer falta, eram açoitados, era muito comum o uso de instrumentos, né, para castigar esses escravos. Esses instrumentos, né, entre os instrumentos usava-se a palmatória e também a máscara de Flandres, né, que era muito usado, né, que causa ali quase uma asfixia, né, e formas de tortura, muitas formas de tortura, onde o escravo, quando cometia alguma falha, ele era castigado, né, chicoteado, e isso era algo terrível, né? Dentro da história do Brasil. Nós vamos ter aí alguns séculos em que muitos escravos foram torturados e muitos até perderam suas vidas nesses castigos. Havia resistência à escravidão? Sim, havia muitas formas de resistência. No Brasil, os escravizados se rebelaram de diversas formas. Como que eles se rebelaram? A prática da religião de origem africana, então eles praticavam sua religião. Nós temos ali a capoeira e a realização de festejo e a fundação de irmandades. Então a própria dança, que era uma dança ao mesmo tempo com artes marciais, uma forma de arte marcial. Então era uma dança para quem via, mas na realidade eles estavam treinando, né, para em caso de fuga ou em caso de enfrentamento, eles tinham ali, né, toda uma capacidade, né, através da capoeira, que hoje é um esporte, é uma dança, mas também é um esporte. Havia também o boicote ao trabalho e destruição de ferramenta, inclusive até com boicotes ou como utilização de, alguns até envenenavam os próprios produtos. Isso também era uma forma de resistir, uma forma de lutar contra a escravidão. Isso é importante falar porque o escravo não aceitou a escravidão pacificamente. Queima de plantação, o suicídio também era muito comum entre os escravos, né? Muitos escravos que acabavam vindo para o Brasil, entravam numa espécie de depressão e acabavam cometendo suicídio. Ataques aos senhores e feitores, né? A negociação por melhores condições de vida e de trabalho, fuga e a formação de quilombos. Os quilombos também é uma forma de resistência. Então, tem várias formas aqui de resistência. Aqui nós temos uma imagem de alguns quilombos, são vários quilombos que existiam no Brasil. Esses quilombos eram locais para onde os escravos fugiam e eles podiam ali fugir de seus senhores, dos castigos que eles sofriam, do trabalho forçado, e podiam ali dentro do quilombo viver uma vida relativamente boa, com certa liberdade, dentro da sua cultura, dentro das características da sua cultura. O mais famoso deles é o quilombo de Palmares, né, de Zumbi de Palmares. Remanescentes de quilombolas. No Brasil, hoje existem povoações habitadas, né, por descendentes de antigos quilombolas. Então, são chamados remanescentes de quilombos ou comunidades quilombolas. Espalhadas em todo o território nacional, essas comunidades são chamadas de remanescentes de quilombolas. São mais de 80 mil pessoas vivendo de um jeito parecido com os seus antepassados, né, buscando preservar as suas crenças, suas culturas. Algumas comunidades, a língua falada conserva termos africanos, né, e a Constituição brasileira reconheceu a propriedade definitiva das terras ocupadas.
Então, a partir do momento que a Constituição reconheceu essas terras como remanescentes de quilombolas, eles têm direito a essa terra eles para poder trabalhar, cultivar e manter a sua cultura. Isso é muito representativo, é muito importante a gente ter isso em mente, porque mostra também a importância da preservação da cultura, né, dos antigos africanos ou brasileiros também que haviam nascido aqui, né, descendentes de africanos que foram escravizados. Muito bem, a nossa aula de hoje termina aqui, ficamos por aqui e até a próxima aula.